do nosso programa Tribuna Livre. E hoje vamos falar de um assunto importante, que é a questão relacionada ao câncer no intestino. Vamos saber quais são os sintomas, como é que o nosso intestino é formado e todos os sintomas em relação a esse assunto. Conosco o médico doutor Danilo Carvalho, que vai tirar todas as dúvidas em relação a esse tema. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Obrigado pelo convite, Bruno, e um bom dia a todos os telespectadores. Doutor Danilo, inclusive eu queria que o senhor começasse agora, já falando para quem está em casa. Todas as pessoas falam, não, na região da minha barriga, aqui no intestino, tal, tudo é intestino. Mas o que é o intestino? Quais são os órgãos que formam o intestino do indivíduo? Outra pergunta, Bruno. O intestino ele começa a partir do estômago. Quando termina o estômago, a gente tem a primeira porção do intestino, que é o duodeno. O duodeno, intestino delgado, intestino grosso, chamado de cólon, reto e ânus. Então, todas essas estruturas anatômicas são consideradas partes do intestino. Então, se você sente alguma dor do abdominal alta, do abdominal baixo ou na região perianal, que a gente chama, ela está relacionada ao intestino e pode ser um câncer de intestino. Então, o intestino é formado, como o senhor bem falou, pela região do reto. Reto, intestino grosso. Intestino grosso. Reto, intestino grosso, intestino delgado e duodeno. Qual é a parte do intestino grosso? É onde armazena a comida, é isso? O intestino grosso ele tem a função basicamente de absorver água e fazer trabalhar o bolo fecal para absorver alguns nutrientes ainda. E a formação das fezes para a gente conseguir evacuar e ter o trânsito intestinal habitual para receber mais alimentos. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, está fazendo um alerta para toda a sociedade, inclusive para o Ministério da Saúde e os estados, possam promover políticas públicas em relação à questão do diagnóstico precoce. O que é que o indivíduo que está em casa agora, ele deve fazer para fazer esse diagnóstico precoce? Muito bem, Bruno. O diagnóstico precoce ele é muito importante para a gente conseguir tratar o câncer de intestino. Até 90% dos casos a gente consegue curar se for feito o diagnóstico precoce. Então, mesmo que você não sinta nada, nenhuma dor, nenhum desconforto, a partir dos 45 anos a gente tem que pesquisar o câncer coloretal. Então, se você tem 45 anos, deve procurar o posto de saúde ou um médico da sua confiança para fazer esses exames de rastreio. Esse exame pode ser o sangue oculto nas fezes, pode ser uma colonoscopia, que é o melhor exame para diagnosticar e tirar lesões precoces. Então, o perfil do paciente apto a fazer esse exame de risco é acima dos 45 anos? Ou quem é jovem também, que sente algum tipo de desconforto, precisa fazer também? Sim. Se você sente algum desconforto, isso não é normal. Então, se tem uma dor abdominal, já teve sangue nas fezes, você tem imediatamente a obrigação de fazer o exame. Se você já teve um parente com câncer coloretal, câncer de estômago, pâncreas, útero, endométrio, qualquer câncer relacionado, você deve começar o rastreio antes, principalmente a partir dos 40 anos, se tem história de câncer na família. Se você tem, por exemplo, um tio, um irmão, uma mãe que teve um câncer aos 38 anos, como exemplo, você tem que começar 10 anos antes do que essa pessoa teve o câncer, então seria aos 28 anos. Então, ficar muito atento. Quem já tem história de câncer na família deve começar antes, aos 40 anos, e quem não tem nenhuma história na família deve começar aos 45 anos. Mas vale lembrar, se você sente alguma dor, algum desconforto, já teve sangue na evacuação, deve procurar imediatamente o médico da sua confiança. Pode ser um médico coloproctologista, pode ser um médico gastroenterologista ou o médico do posto de saúde, que ele vai lhe orientar e encaminhar para um desses médicos para lhe avaliar com segurança. Doutor, além dessa questão do sangue nas fezes, quem sente também ali quem está desregulado na questão do processo de evacuação. Sim. Que não vai mais todos os dias ao banheiro, ou que ia 2, 3 vezes. O correto é quantas vezes ao banheiro ao dia? Tem uma regulação correta? Tem sim, Bruno. Temos uma variação do normal. Tem gente que vai todo dia e tem gente que vai em torno de 2, 3 vezes por semana. Então é normal você ir todo dia ou 2 a 3 vezes por semana. Não precisa ser todos os dias, mas se você ficou 10 dias sem ir no banheiro, 15 e antigamente todos os dias, teve uma alteração no ritmo do seu intestino. Então deve ser investigado. Mas o normal é ir de 2 a 3 vezes por semana. Os 7 dias, se você for 2 a 3 vezes, está dentro do considerado normal.
não é preciso ser todos os dias, é uma faixa da normalidade. Então, quem vai de todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, ou a faixa vai até 2 a 3 vezes por semana. Então, isso é considerado dentro da normalidade. Toda vez que a gente come, se alimenta, a gente tem um reflexo que dá vontade de ir ao banheiro. Então, existem pessoas que têm mais facilidade, porque vem se alimentando bem, uma alimentação saudável, com frutas, verduras, alimentos integrais. Isso facilita o hábito intestinal. Então, essas pessoas vão ter mais facilidade. Depende muito da alimentação e dos seus hábitos, como fazer esporte, atividade física, hidratação, se você bebe muito suco, água. Isso ajuda bastante também na evacuação. Doutor, em relação à questão do tratamento, uma vez identificado o problema, seja ele na fase inicial ou em processo mais avançado, como é que é feito esse tratamento do câncer nessa região? É cirurgia? É procedimento de quimioterapia, radioterapia? Como é que funciona tudo isso? Sim, Bruno. Então, o câncer coloretal, a gente vai primeiro estadiar ele. Através da colonoscopia, a gente vai diagnosticar e vamos ver em que nível está esse câncer. Se ele está num câncer inicial, um câncer precoce, podemos tratar ele apenas pela colonoscopia. Existem lesões pré-cancerígenas que descobrimos também pela colonoscopia. Então, podemos tirar essas lesões, esses pólipos, através do exame de colonoscopia e livrar a pessoa de um câncer. Então, vamos estadiar ele, detectar pela colonoscopia, estadiar. Se for um câncer precoce, podemos retirar pela colonoscopia. Se for um câncer mais avançado, vamos fazer tomografias, exames de sangue, para poder saber em que nível ele está e encaminhar para uma cirurgia. E a partir daí vamos complementar o tratamento com rádio e quimioterapia. Outra pergunta, para quem está em casa agora, com certeza está perguntando, como é que surge o câncer? É fruto de uma questão genética ou tem algum hábito que nós fazemos que colabora para que esse câncer surja? Boa pergunta, Bruno. O câncer coloretal está relacionado a fatores genéticos que você herda dos seus familiares e a interação desses fatores com hábitos do seu dia a dia, do seu estilo de vida. Então, uma pessoa que tem o sedentarismo, não faz exercício físico, consome muita carne vermelha, ingere bebidas alcoólicas com frequência, usa o cigarro, isso contribui para que ele tenha o câncer coloretal. Esses fatores se interagem entre si e possa surgir o câncer coloretal. Algumas pessoas têm cargas genéticas mais fortes para o câncer, que isso, associado aos fatores de risco, vão acelerar o aparecimento desse câncer. Então, temos que estar atentos. A nossa genética, se temos fatores de risco, um parente que já teve câncer, algum tipo de câncer, ou do intestino, ou do estômago, ou do pâncreas, e o nosso estilo de vida. Quanto mais a gente fizer atividades físicas, o recomendado é fazer 30 minutos por dia. Pode ser qualquer tipo de atividade física. Pode ser uma dança, se você gostar, caminhada, bicicleta, artes marciais. O importante é se movimentar e comer bastantes frutas, verduras, alimentos integrais para poder o intestino funcionar bem e fazendo sempre uma limpeza adequada dele através desses alimentos. Uma hidratação e evitar o consumo de muita carne vermelha, pode variar com peixes, carnes de origem vegetal, frango, não ficar só na carne vermelha e principalmente o churrasco. Tem um dado interessante que o Rio Grande do Sul, por causa do hábito do churrasco, é o local onde mais se morre de câncer de intestino no país. Então ele está muito relacionado à nossa alimentação e ao consumo em exagero da carne vermelha, principalmente se você fizer ela assada, se você queimar ela no churrasco, né, no carvão. Então isso acelera o aparecimento do câncer de intestino. Tem gente que fala, não, mas carne assada não ofende a nada, uma carninha no churrasco. Aí está o perigo, né? Aí é o quê? É a química do carvão? É o quê que acaba? A química do carvão, o assar ela, torrar ela, como a gente diz, né? Vai liberar substâncias pré-cancerígenas que vão facilitar para que se tenhamos alterações nas nossas células diferentes do normal. Então, assim, elas vão sofrer mutações que, a partir de uma dessas mutações, pode se transformar num câncer. Então, só basta uma dessas mutações para que vire um câncer. Então, quanto mais a gente come, mais aumenta a chance de ter alguma mutação e esse fator pré-cancerígeno
se tornar uma célula normal, tornar a vida um câncer. E essa nova geração que vive aí de estar pedindo lanche no iFood com conservante, produtos enlatados, Subway, McDonald's e etc. Isso é um perigo, né, doutor? É um perigo, porque todas essas substâncias são pré-cancerígenas. Muitas substâncias industrializadas são fatores de risco já comprovados como substâncias pré-cancerígenas, então a gente tem que diminuir o máximo a ingesta desse tipo de alimentos. Então, quanto menos fast food você comer, mais exercício físico você fizer, se hidratar bem, tomar água de coco, suco, café em uma quantidade moderada, isso vai ajudar muito a sua alimentação e focar bastante. Exercício físico, uma alimentação balanceada e evitar alimentos industrializados, principalmente o tabaco, o cigarro e bebidas alcoólicas. Doutor Danilo, muito obrigado pela entrevista conosco aqui no nosso programa, entrevista importante, esclarecedora aqui no nosso Tribuna Livre. Obrigado, Bruno, pelo espaço e um bom dia a todos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial às 7h40. Voltamos daqui a pouco.